Bem-vindos ao podcast do canal Questões da Ordem em Concursos. Falaremos sobre a Lei 8.906 de 1994, do Estatuto da OAB, artigos 31 ao 33. Artigo 31 da Ética do Advogado. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Parágrafo 1º. O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância. Comentamos: o advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou como integrante de departamento jurídico ou de órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. Artigo 4º do SED. Ademais, a OAB não mantém com os órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Artigo 44, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Parágrafo 2º. Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Artigo 32º. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Comentamos: segundo o SED, é dever do advogado, dentre outros, desaconselhar lides temerárias, a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica. No mesmo sentido, verifica-se que a conduta dos interessados, no processo disciplinar, que se revele temerária ou caracterize a intenção de alterar a verdade dos fatos, assim como a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório, contrariam os princípios do SED, sujeitando os responsáveis à correspondente sanção. Artigo 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e ainda a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. Comentamos: o advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou como integrante de departamento jurídico ou de órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. Artigo 4º do SED. Ademais, a OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Artigo 44, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Continue nos acompanhando aqui no podcast do canal Questões da Ordem Concursos e não deixe de conferir o nosso canal também no YouTube.